Pessoal, vou buscar não me alongar muito, mas vocês esperariam que após 25 rodadas da Premier League, o Manchester United amargar a 15ª colocação do campeonato e com apenas 28 gols marcados e 35 sofridos? Pois é, pessoal, derrota do Manchester United no 25º jogo do time na temporada da Premier League, derrota por 1-0 diante do Tottenham, gol do meia atacante James Maddison aos 12 minutos de jogo, após o Manchester United ter tido a oportunidade de ter aberto o placar em duas sequências absurdas de finalização, que o goleiro Vicário foi muito bem, sim. O Manchester United não teve posse de bola maior que o do Tottenham, não teve o volume, mas foi perigoso em alguns momentos. E o goleiro do Tottenham saiu muito bem, com ótimas defesas, voltando muito bem depois de longo tempo lesionado, uma lesão no tornozelo, naquele 4-0 do Tottenham contra o City no primeiro turno, lembra disso? Que ele também foi muito bem. O Vicário também foi importante nesse jogo. O Tottenham, no último terço do campo, falhou muito numa defesa titubeante do Manchester United, mas um meio de campo totalmente embaraçoso. O Manchester United que só tinha um jogador experiente no banco de reservas e o resto era tudo jogador da base, porque Mainu fora, Mason Mount fora, Luke Shaw fora, Yoho fora, Diallo fora, todos eles fora, né? E o Diallo fora pro restante de toda a temporada. O Collier, que jogava no time do United no segundo tempo, lesionado também. O Casemiro se tornou o titular do jogo, foi muito mal também, não acrescentou em muita coisa. O time do United com o Dalot também muito mal. O Onaná falhando no gol, soltando a bola no pé ali do Maddison também. O Manchester United com o Ruben Amorim em queda livre. Só não tem perigo de rebaixamento, pessoal, porque a distância do Ipswich Town para o Manchester United de 12 pontos. E convenhamos, os times que estão na zona de rebaixamento são muito fracos e não vão conseguir tal proeza, creio eu, de ultrapassar o Manchester United nessa tabela, como o Everton conseguiu. O Everton, que chegou a estar na zona de rebaixamento no campeonato, trouxe o David Moyes e o Everton conseguiu já uma sequência absurda. 13 pontos anotados nos últimos 15. Só empatou com o Liverpool e venceu no final de semana o Crystal Palace. O Everton tem mais pontos que o Manchester United na tabela de classificação. Ou seja, a situação do Manchester United é alarmante. Com desfalques e perdeu o Diallo, que era o principal atacante lúcido do time para o restante da temporada, com uma lesão no ligamento do tornozelo no treinamento dessa semana. Ou seja, a situação é muito difícil do Manchester United, ainda mais com esse futebol bem pobre e bem fraco do Ruben Amorim, que ele segue insistindo na ideia de jogar dessa forma com 3-4-2-1 naquela famosa tática árvore de Natal, que deixa o meio de campo totalmente pobre e com dois alas que tem muitos defeitos. O Dorgo chegou agora, é muito difícil também falar, mas também não sofreu tanto, ele não atrapalhou, ele tentou ajudar, então foi um jogador bastante regular, tipo, não foi um cara ruim na partida, mas eu quero destacar partidas ruins do Dalot, quero destacar partidas ruins do Casemiro, Bruno Fernandes bem marcado, mas também muito sugado por esse sistema, tendo que buscar muito jogo na defesa para se lançar ao ataque. O Højlund nem se fala, a bola literalmente no pé dele, ela espirra. O Garnacho teve as melhores chances do jogo, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, um chute rasteirinho no canto. Então, assim, o Manchester United tentou como pôde dentro dessas limitações que o elenco tem. O Tottenham, por sua vez, teve muito mais volume e posse de bola e poderia ter caprichado um pouquinho mais para conseguir ali alguma coisa a mais e sair até com um resultado positivo. Mas convenhamos, se não fosse o Onaná ter falhado no rebote logo no comecinho do jogo, o jogo seria 0-0. E aí estaríamos falando aqui de duas equipes que tentaram muitas finalizações, 22 finalizações do lado do Tottenham, 16 do lado do United,
né? Foram 7-6 em finalizações certas para o Tottenham no jogo, mas é o Manchester United que para mim é assustador. São 25 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 12 derrotas, 28 gols marcados. O Manchester United, pessoal, ele só não tem o melhor ataque, ele perde só em questões de melhor ataque para o Everton, para o Ipswich, para o Leicester e para o Southampton. 3 times da zona de rebaixamento. Ou seja, é o quinto pior ataque da Premier League e a pior equipe da era Premier League, sem sombra de dúvidas. Se a gente criticava o Ten Hag na temporada passada, que ganhou a FA Cup e foi ali oitavo, nono colocado no campeonato, beleza. Era um marco para aquele time que foi a pior colocação da história, mas não, esse aqui consegue ser pior, cara, consegue ser muito pior. E aí o que acontece? Não consegue ter reação, porque falta profundidade do elenco, a janela não foi tão ativa como deveria ter sido, perdeu 2 jogadores por empréstimo, o Rashford emprestado para o Aston Villa, o Antony emprestado para o time do Real Betis, inclusive jogando muito bem, e o Rashford nessa rodada teve bola na trave e participando do gol do Watkins, né, no empate do Aston Villa contra o Ipswich. Então, assim, esses jogadores estão tocando a vida deles e o Manchester United continua nesse marasmo. Muito complicado, muito difícil, a pressão é muito forte, o campeonato do United é muito complicado, vai ter o Everton na próxima rodada, no sábado, 9h30 da manhã, no Goodson Park, em um jogo em que o Manchester United não é favorito, cara. Não é favorito. Não é favorito por quê? Porque o Everton vem numa sequência absurda, né? O United goleou o Everton no primeiro turno no Old Trafford, naquele time horroroso do Sandite. O Sandite saiu, o Everton é outro time. O David Moyes deu outra cara. É um Everton que ataca, é um Everton que trabalha meio de campo, que usa os jogadores que tem agora de uma forma muito mais ordenada. O time do Manchester United com o Rubem Amorim é um catado, né? Ah, mas falta jogador. Sim, falta jogador, mas também falta a leitura do técnico, de saber que esse esquema tático para o Manchester United não funciona nesse formato que se encontra. Não tem como. Não tem como. Vai seguir apanhando e agora com os desfalques do Mainu e também do Diallo, vai ficar ainda mais difícil. Vai ficar muito mais pesado, as missões serão cada vez mais complicadas para o Manchester United somar pontos na Premier League. E assim, torcedor do Manchester United, infelizmente, esquece. Esquece. Muito difícil, a situação é muito complicada e não vai ser na próxima janela de transferência no meio do ano que o Manchester United vai conseguir tirar o coelho da cartola para melhorar esse elenco. Para poder reconstruir esse time é necessário muita coisa para acontecer, muita mudança. É problema na zaga, é problema no meio de campo e o ataque realmente não é nada confiável. O Roy não está muito mal, o Zirkzee tentou, fez de tudo, o Garnacho também. São os 2 jogadores que eu falo assim, esses 2 têm menor culpa na parada. Por quê? Porque tentam. Por mais que tenha ali algumas situações, o Garnacho por ser jovem e erra, e o Zirkzee esforçado, mas ele não é um supra-sumo, mas ele tenta. Ele teve um cruzamento no segundo tempo que ele deu uma rosquinha na bola ali de cabeça e ela saiu assustando o goleiro Vicário. Mas ele tenta, ele busca, ele tenta se esforçar para criar um fato novo para esse Manchester United que, se caprichasse um pouco mais na finalização, conseguiria até marcar um gol. Mas não foi o caso. Derrota para o Tottenham. Havia perdido por 3-0 no Old Trafford no primeiro turno e agora vai respirar para a próxima rodada, meio de semana livre de treinamentos e muitos questionamentos. Evidentemente, o Rubem Amorim não consegue extrair absolutamente nada nesse fundo do poço que a gente não sabe até onde vai chegar. A gente sabe que vai ficar cada vez mais grave quando realmente a porta da zona de rebaixamento bater, mas por mais que em termos de colocação o United está próximo à zona de rebaixamento, mas a distância de pontos ainda é muito alta, são 12 pontos para o Ipswich, que é o 18º colocado, o primeiro dentro da zona do descenso. Então eu não vejo o Manchester United com risco de queda, mas eu vejo o Manchester United cada vez mais próximo desse bloco por conta dessa inoperância do futebol que se apresenta, tirando o West Ham e o Wolverhampton, que estão ali muito mal também, mas estão fora da zona de rebaixamento. O United está ali equiparado com esses times porque não consegue evoluir, beleza? Eu volto em breve com mais vídeo aqui no canal. Curtam, deixa o like, se inscreva no canal e eu vejo você numa próxima. Até o próximo conteúdo aqui. Bom resto de domingo, tamo junto, boa semana e até mais. Tchau, tchau.